Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bom, agora é boa tarde. Eu tô gravando a aula de História do nono ano, nona videoaula do nono ano. E hoje nós vamos falar sobre a ascensão do nazismo na Alemanha. Vou ficar um pouquinho mais para cá, porque assim eu consigo depois projetar mapas, informações para vocês ali do outro lado, tá? Eu ainda não consegui resolver o problema da minha câmera, então por isso eu gravo novamente com o celular. Acho que não é um grande problema. Bom, o nazismo é uma posição política, ideológica que surgiu no começo do século XX e sobe ao poder na Alemanha durante a década de 20, começo da década de 30. Na verdade, o Adolf Hitler, que foi o cara que foi o grande líder nazista, admirado pelos nazistas até hoje, porque ainda existe gente que concorda com esse negócio horrível, tá? Ele assumiu o poder da Alemanha na década de 30. Bom, o que nós temos para falar sobre isso? Primeira coisa que, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o governo alemão, chamado República de Weimar, é um governo de conciliação, tá? Que tenta tirar a Alemanha da crise causada pela Primeira Guerra. Então acaba a Primeira Guerra, a Alemanha, que foi uma das responsáveis da Primeira Guerra, está completamente destruída, milhares de homens morreram, as cidades estão destruídas, a economia vai muito mal, e aí esse governo ele está tentando levantar a Alemanha. Tá? O problema é que o Hitler e seus aliados eles fundam um partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Presta atenção nisso, para você não sair por aí falando besteira. Apesar de se chamar Partido Nacional Socialista, o Hitler odiava o socialismo e o comunismo. Eles eram grandes inimigos. Então não vá falar por aí que o nazismo é de esquerda, não vá falar por aí que ele era aliado do comunismo, porque ele escreve livros, ele faz campanhas falando mal do comunismo e do perigo comunista para a Alemanha. Então por que deu esse nome, professor? Os partidos tentam usar esse nome socialista na ideia de que vai trazer o bem comum para todo mundo, socializar as vantagens de uma sociedade, né, mais justa. Daí o nome socialista muitas vezes é usado nesse contexto, antigamente. Hoje em dia, a palavra socialista aparece em muitos partidos com o sentido original mesmo, de uma proposta política, de um governo centralizado e tudo mais. Bom, dito isso, o que o Hitler defendia? Ele defendia um Estado governado por um líder forte, inquestionável. Então é uma das características do nazismo que o líder seja considerado quase que um deus pelos seus seguidores. Então ele fala, todo mundo acredita. Mandou fazer tal coisa, vamos fazer. Usar a violência contra os inimigos é algo muito comum, então é pouca argumentação e muita violência contra os inimigos. Censura da imprensa e tudo mais, eles defendiam isso. E eles defendiam também um negócio horrendo que era a ideia de raça ariana. Para os alemães nazistas, os brancos, que eram eles, tá? Eles formavam uma raça ariana que era considerado superior a todas as outras raças. Eles eram contra qualquer mistura étnica, tá? Então essa ideia que nós temos aqui no Brasil de pessoas brancas e pessoas negras ou pessoas de origem indígenas tendo filhos, isso era uma aberração para eles, deveriam todos morrer, tá? Então quando você fala que a população brasileira a maioria de nós somos todos origem de mistura étnica, para um nazista isso seria uma aberração. E é mais estranho ainda
que tenha gente no Brasil que ache bonito o nazismo e tudo mais. Afinal de contas, eles eram contra qualquer tipo de povo latino. Latino somos nós, brasileiros, da América Latina, tá? E essa raça ariana, ela acreditava que ela era superior e que deveria governar todas as outras. Inclusive os famosos judeus, tá? Eles colocaram a culpa dos problemas da Alemanha nazista nos judeus e nos comunistas e nos eslavos. Eslavos, para quem não sabe, são os povos de maioria, são os povos da Rússia, tá? Então, para eles, para os nazistas, todos os problemas da Alemanha era culpa dos comunistas e dos judeus. O comunismo, sobre isso que eu já falei para vocês, que nunca existiu em nenhum lugar do mundo, ele é como se fosse um grande bicho-papão. Ah, eu quero trazer gente para o meu lado, eu falo que eu sou contra o comunismo e todo mundo fica do meu lado, porque ninguém sabe o que é o comunismo mesmo, mas a gente já ensinou todo mundo a odiar o comunismo e fica nessa de falar mal do comunismo e ninguém sabe direito o que é. Bom, eu já te ensinei o que é, então você já sabe, tá? Mas é esse grande bicho-papão. E como é que o Hitler chegou no poder? Em 23, ele tenta um golpe, tá? Ele parte de um problema internacional, do Tratado de Versalhes, uma ocupação dos belgas, dos soldados belgas na Alemanha, e aí ele tenta dar um golpe, o chamado Punch de Munique. Munique é uma cidade da Alemanha, e ele fracassa. Então o Hitler e seus aliados são presos, eles deveriam ficar 5 anos na cadeia, e ele fica só 9 meses. Nesses 9 meses, ele escreve um livro chamado Mein Kampf, que a gente traduz como Minha Luta. Nesse livro, que é o grande manual nazista do mundo até hoje, ele ensina que os judeus são uma grande praga para o mundo, que o comunismo é uma grande praga para o mundo, que o socialismo é uma grande praga para o mundo e que ele iria resolver todos esses problemas. Ele vai conseguindo cada vez mais seguidores porque, com a situação crítica que a Alemanha passava naquele momento, as pessoas estão desesperadas e elas se desesperam a ponto de acreditar em qualquer líder que fale qualquer coisa. Então ele diz sempre nos seus discursos nessa época, depois que ele sai da prisão, que a imprensa é aliada dos comunistas, que a imprensa é aliada dos judeus e que ela deve ser censurada. Ele diz que tudo o que falam contra ele é mentira e que a imprensa ela é comprada. Com isso, cada vez mais ele vai garantindo poder político. E aí tem um detalhe que é muito importante, muito, muito importante. Ele vai usar de todo tipo de violência contra aqueles que discordam dele. Tá? Então, discordar do nazista, do Hitler, nesse momento significa colocar a própria vida em risco. Tá? E aí acontece um outro percalço que vai ajudá-lo. Em 1929, como nós também já estudamos, acontece a chamada crise da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Os Estados Unidos quebram, a gente já falou sobre isso. E por que isso influencia a Alemanha, professor? Porque os Estados Unidos estavam emprestando dinheiro a baixos juros para a Alemanha se reconstruir. Tá? Então a República de Weimar, que eu já falei agora no começo da aula, essa estrutura política, ela tem se apoiado nesse dinheiro para tentar levantar a Alemanha. Quando os Estados Unidos quebram, obviamente eles não têm condições de emprestar dinheiro para ninguém. E aí isso faz a economia alemã, que já estava ruim na década de 20, entrar na década de 30 pior ainda. E aí com o problema da pressão dos problemas econômicos, do desemprego, o caos social, faz com que os líderes de extrema direita normalmente cresçam na opinião pública. Tá? Então, um governante que muitas vezes
seria em outros momentos considerado completamente despreparado para governar, naquele momento foi visto como alguém que era o salvador da pátria, tá? E aí o Hitler, com seu grupo, apoiado principalmente pela elite financeira burguesa alemã, então presta atenção nisso. Não adianta chamar o partido de socialista. Os ideais do Hitler, eles eram ideais do capitalismo, tá? Então ele se apoiava pelos donos de grandes empresas que ganharam muito com a ascensão do nazismo na Alemanha, tá? Empresas como a BMW e tudo mais que existem até hoje, elas fizeram grandes contratos com o governo alemão durante a Segunda Guerra e ganharam muito dinheiro durante a Segunda Guerra, tá? Então é importante que você preste atenção nisso. Não é o nome do partido que define o que o partido é. Então o que é, professor? O que define o que o partido é? A sua prática cotidiana. Não adianta eu me chamar de comunista e ficar fazendo projetos de leis capitalistas. Aí eu não sou comunista. E nem o contrário. Não adianta eu falar que eu sou socialista e só defendo as grandes elites, os grandes empresários. Tá? Isso tudo está anotado no seu livro, de forma resumida, mas está anotado no seu livro aí. Tá? E aí então o Hitler ele acaba conseguindo apoio dos grandes empresários, dos grandes industriais, principalmente da burguesia, e ele consegue virar chanceler da Alemanha, indicado pelo presidente Paul von Hindenburg. Eu não sei alemão, logicamente, tá? Então, com certeza essa pronúncia está completamente equivocada. Mas o nome que está aparecendo aí para você está escrito direitinho, fica tranquilo. Deixa eu te explicar uma coisa, que isso é muito, muito importante para você entender. Na Alemanha, existe um presidente que não governa e existe o chanceler ou primeiro-ministro, que é quem governa. O trabalho do presidente é indicar o primeiro-ministro com o apoio do Congresso alemão. Tá? Então, quem governa a Alemanha é o chanceler. Até hoje é o chanceler. Tá? E aí ele se torna o chefe do governo a partir de 1933. Vou colocar aí também bonitinho para você, de 1933. E a partir disso, aí sim, depois de 33 até o final da Segunda Guerra, quem governa a Alemanha é realmente o Hitler. Quem se opõe a ele, ele manda literalmente matar. Todos os judeus, todos os socialistas de verdade, todos os comunistas, todos aqueles que eram de origem duvidosa, homossexuais, negros, ciganos e tudo mais, ele mandou para os campos de concentração. Não foram só os judeus. Os judeus eram, com certeza, a maioria. A gente vai falar muito sobre isso ainda. Mas ele manda um monte de gente para campos de concentração. A polícia alemã, chamada de Gestapo, perseguia todo mundo que era contra o nazismo. Tá? Então não era tipo, eu não quero participar dessa política, eu não gosto de política, eu estou fora disso. Não, isso não era aceitável na Alemanha. Um governo de extrema direita totalitário, ele exige que os cidadãos o apoiem. Eu não posso simplesmente ficar indiferente àquilo tudo. Falar, eu não faço parte desse negócio, não quero me misturar, nunca gostei de política. Isso não funcionava na Alemanha nazista. E aí, a partir desse momento, de 33 até 1939, o Hitler vai preparar a Alemanha para entrar na Segunda Guerra. Ele que começa a Segunda Guerra, pessoalmente. Ele invade os países vizinhos, tá? Ele defendia uma coisa que nós chamamos de zona de proteção, tá? Ou, como é que tá no seu livro aqui? Deixa eu ver direitinho aqui. Deixa eu olhar, calma. Não vou perder isso, que é importante que eu diga. Eles defendiam uma zona militarizada ou espaço vital. Isso está na página 92 do seu livro. Pronto, achei. Essa zona militarizada ou espaço vital seriam áreas dominadas dos outros países que garantiriam, em caso de guerra, o Hitler já estava pensando na guerra, obviamente,
uma área protegida para não se invadir diretamente a Alemanha, tá bom? Eu acho que é isso sobre o nazismo. Presta atenção nesse termo, presta atenção que a suástica nazista ela é um símbolo completamente proibido por lei no nosso país, tá? Só pode ser usado em contexto de sala de aula, como nós estamos fazendo agora, né? Então, para ensinar que ela é errada, tá bom assim? Beijão, gente. Tô morrendo de saudades. Desculpem o atraso de gravação de videoaulas dessa semana. Eu espero que não aconteça mais isso até o final da pandemia. Tchau, tchau. Abraço.